Shalom, shalom, queridos Rabinim, estamos de volta aqui ao nosso canal Rabino Yosef Baruch, trazendo mais essa série para vocês, uma série muito especial, os rabinos que creram. Estamos trazendo um material preciosíssimo para vocês. Nós vamos trazer histórias de grandes homens do judaísmo tradicional, homens que tiveram um encontro com o Mashiach, com o Messias de Israel, Yeshua de Nazaré, o único e verdadeiro Messias de Israel. Esses homens que viveram a vida inteira como judeus ortodoxos, judeus tradicionais, cresceram, né, estudando, se desenvolvendo nas suas comunidades e um dia tiveram um verdadeiro encontro com o Messias. Bom, como nós temos visto, e esse é um argumento constante em dizer que os missionários tentam converter os judeus a Cristo, a Jesus Cristo, que é uma outra fé, é uma outra religião, e que Jesus Cristo, no caso nós chamamos Yeshua, o Messias, não é o verdadeiro Messias, pois o Messias ainda virá, o verdadeiro Messias ainda virá. Então, portanto, é impossível que o judeu ele creia em Yeshua como Messias, né? Que lá no Talmud está falando contra Yeshua, né? Que ele é um Mashiach Sheker, ou seja, um falso Messias. Mas nesse vídeo, ou seja, nessa série, você vai ver rabinos que tinham total conhecimento do Talmud, da tradição, e tiveram uma experiência com o Messias e encontraram dentro das escrituras, da Torá, dos escritos e também dentro da tradição a base sólida para crer que Yeshua ben Yosef, lá do século I, ele é o verdadeiro Messias de Israel. Então, fique conosco aqui até o final dessa série. Eu tenho certeza que isso vai trazer muitas respostas aos conflitos que você tem, ou que talvez já tenha tido. Aqueles que ainda não creem, talvez hoje os seus olhos possam se abrir. Como é que rabinos, pessoas que a vida inteira estudaram Talmud, a vida inteira estudaram Torá, não deixaram seu judaísmo depois que creram em Yeshua, não se tornaram cristãos, não foram para uma igreja evangélica ou católica, continuaram sendo judeus, guardando a Torá, vivendo as mitzvot e as boas tradições de Israel, mas mantendo a partir de então a chama do testemunho de Yeshua, mesmo muitas vezes perdendo tudo que de mais precioso na vida eles tinham, mas mantiveram o seu compromisso em manter esta fé, né, esse compromisso com o testemunho de Yeshua. Então, nessa série, tenho certeza que vai abrir muitos olhos de muitas pessoas, vai trazer muitas respostas e é a nossa contribuição com o legado que esses homens, mesmo com tanto sofrimento, deixaram para nós uma herança maravilhosa, um testemunho especial. Então, eu quero pedir a você que já deixe o seu like aqui, né? Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo. Veja, aqui vai a coisa mais importante, que você compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo viralizar, chegar essa série, na realidade, porque não vai ser só esse vídeo, vai ser uma série, né? São vários judeus, vários rabinos que tiveram essa experiência maravilhosa, que um dia nós também tivemos nas nossas vidas, né? Então vai ser muito importante que vocês façam esse compartilhamento. Então, mais uma vez, deixe o seu like, é muito importante o like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo, ok? Bom, eu quero também deixar aqui os créditos, né, ao nosso querido Rav David Ben Shem Tov, que nos cedeu, né, um material maravilhoso, que é o que nós estamos usando aqui, que ele fez um trabalho excepcional. Ele também tem o canal dele, que é o Movimento Netzarim. Então você vai lá, se inscreve no canal dele, acompanha também o trabalho dele, que é fenomenal. Mais uma vez aqui, Rav David Ben Shem Tov, fica o nosso agradecimento, Toda Rabá, por esse companheirismo, né? E também por ceder esse material tão especial que você fez, nós estamos compartilhando aqui. Que o Eterno abençoe grandemente. Mas vamos lá, queridos, no nosso canal, vamos à nossa série agora. Nós vamos começar. Baruch Hashem.
Rabino Israel Zoli. O Rabino Israel Zoli nasceu na Áustria e foi o rabino-chefe da comunidade judaica na cidade de Roma. Ele ajudou a salvar mais de 4.000 judeus quando os nazistas entraram em Roma em 1943. E antes de ir para Roma, o Rabino Zoli serviu 35 anos como rabino-chefe de Trieste, na Itália. Depois da guerra, em 1945, o Rabi Zoli fez uma confissão pública de que ele acreditava que Yeshua de Nazaré era o Mashiach prometido ao povo judeu, ao seu próprio povo. Desde então, ele foi forçado a renunciar sua posição de rabino-chefe. Veja isso. Quando ele foi questionado se acreditava que o Messias já tinha vindo, ele disse: sim, positivamente. Eu acredito nisso há muitos anos. E agora estou tão firmemente convencido da verdade que eu posso enfrentar o mundo todo e defender a minha crença com a certeza e solidez das montanhas. Veja, muitos rabinos o chamaram de herege e o expulsaram da comunidade judaica, que proclamou um jejum durante vários dias em expiação por sua traição e lamentaram-no como um morto. O Rabino Israel Zoli, Zichrono Livracha, nasceu no dia 27 de setembro de 1881 e faleceu no dia 2 de março de 1956, deixando um grande legado. Então veja, queridos, que coisa excepcional. Rabino Zoli, veja que experiência de vida, era rabino-chefe, que experiência ele teve, e quando foi questionado, ele manteve a sua posição mesmo sendo desprezado pela comunidade. E esse é o resultado que, eu não quero dizer todos, mas a maioria dos que a gente sabe, eles sofrem a mesma coisa. É a família desprezando, é a comunidade desprezando, ou seja, ilhando a pessoa fica totalmente ilhada, desprezada. Por quê? Porque passou a crer em Yeshua como o Messias de Israel. Não é porque se converteu ao cristianismo, não. Não é que a partir daquele momento ele passou a ir para a igreja, não. Era rabino, era um judeu. E só porque ele falou publicamente a fé dele, não, agora ele já não serve mais para a comunidade. Mas não para aqui não, nós temos outros que são o que nós vamos ver aqui agora. Rabino Daniel Zion, esse aqui, que testemunho e como a vida dele foi prestigiada na terra de Israel. Preste atenção agora no que virá. O Rabino Daniel Zion. Vocês já ouviram falar do Rabino Daniel Zion? O Rabino Daniel Zion foi um dos principais rabinos chefes ali de Sofia, na Bulgária. Ele se tornou o rabino-chefe da Bulgária nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, durante a Shoah, o Holocausto. Participou no resgate de centenas de judeus dos campos de extermínio e os ajudou a chegar à terra de Israel e a estabelecerem-se ali depois da guerra. De acordo com o próprio Rabino Daniel, sua grande mudança de vida aconteceu quando ele estava orando ao nascer do sol. Foi quando ele teve a visão de um homem que lhe apareceu resplandecendo junto ao sol e se identificou como o Mashiach. Não entendendo a visão, Rabi Daniel procurou o conselho de outros rabinos, mas, segundo ele, eles foram incapazes ou não quiseram ajudá-lo. Após a terceira vez em que a visão se apresentou a ele, o Rabi Daniel resolveu falar com a figura que estava diante dele, que se identificou como Yeshua, o Messias. Tentando entender essa visão e sem ter a quem recorrer, ele foi forçado a visitar o patriarca da igreja grego-ortodoxa em Sofia, pensando que esse seria um assunto cristão. Mas, para sua surpresa, o patriarca grego o encorajou a deixar de lado os ensinamentos do cristianismo tradicional e a se concentrar na herança judaica do próprio Yeshua. Foi então que o Rabino Daniel começou a se reunir todas as tardes na Minhá de Shabat em sua casa com um grupo de judeus para estudar os escritos dos primeiros discípulos de Rabbeinu Yeshua de Nazaré. Entre eles estavam alguns dos principais membros da comunidade judaica em Sofia. O Rabino Daniel nunca se juntou a uma igreja. Pelo contrário, continuou vivendo como um judeu ortodoxo e crendo em Yeshua como Messias.
Embora sua crença em Yeshua tenha se tornado bem conhecida, Rabi Daniel conseguiu manter sua posição e até mesmo ganhar grande respeito como rabino-chefe da Bulgária. Mesmo ele tendo permanecido dentro da estrutura do judaísmo ortodoxo, a liderança da comunidade judaica começou a isolá-lo. E hoje em dia, seu nome é quase desconhecido entre os judeus. E qual é o motivo? Única e exclusivamente porque Rabi Daniel Zion acreditava que Yeshua era o Messias. Em 1954, o rabino Shmuel Toledano tornou-se o rabino-chefe de Israel e convidou o Rabi Daniel para ser juiz, um dayan, na corte rabínica de Jerusalém. Quando começaram a circular rumores de que o Rabi Daniel acreditava que Yeshua era o Messias, o rabino Toledano o convidou ao seu escritório e perguntou-lhe sobre esses rumores. Então, o rabino Daniel explicou a Toledano que, embora reconhecesse Yeshua como Messias, ele não aceitava o cristianismo como a verdadeira expressão dos ensinamentos e da pessoa de Yeshua. O Rabi Toledano disse a ele que até poderia aceitar essa perspectiva com a condição de que ele mantivesse sua crença em Yeshua em segredo e que não falasse dele a ninguém. O rabino Daniel se recusou e Toledano o levou à corte rabínica para que os outros rabinos decidissem o que deveria ser feito com ele. Foram apresentadas diversas provas contra o rabino Daniel Zion, que teve a oportunidade de falar em sua própria defesa e em seu discurso ele afirmou: "Estou aqui sozinho com a minha fé e o mundo inteiro está contra mim. Eu abro mão de todas as honras terrenas por causa do Messias, o meu companheiro." A corte rabínica decidiu então despojá-lo de seu título rabínico, mas mesmo assim a comunidade judaica búlgara de Yafo continuou honrando-o como rabino de sua sinagoga. O rabino Daniel Zion morreu em 1979, aos 96 anos de idade, mantendo firme sua crença e lealdade a Yeshua como o Mashiach de Israel. Uau, que brachá, que bênção, que bênção. É muito especial quando nós olhamos para a vida desses homens e que eu acredito que de repente você não havia escutado algo sobre a vida desses homens, que nós mencionamos aqui nesse primeiro vídeo. O primeiro que nós vimos aqui, o Rabino Zoli, em Roma, sua experiência profunda com o Messias e como foi desprezado pela sua comunidade. Agora, você viu a segunda história do Rabino Daniel Zion, rabino-chefe da Bulgária, que salvou vários judeus da mão dos nazistas, conseguiu levar esses judeus búlgaros para a terra de Israel, mas porque mantinha a sua confiança, a sua fé no Messias Yeshua. Agora veja a revelação maravilhosa que ele teve, que o Mashiach Yeshua se apresentou a ele, se revelou a ele, tal como fez com o Rabi Shaul no passado, com o grande rabino Paulo, né? Fez também com o rabino Sion. E o rabino Sion nunca deixou o judaísmo, não deixou de ser judeu para se converter ao cristianismo, para ir para uma igreja. Não, continuou vivendo como um judeu ortodoxo, fazendo as suas tefilot, as suas brachot, seus estudos, mas agora com Yeshua. E queridos, é justamente o que nós temos ensinado, nós temos falado toda a vida aqui no nosso canal e nesse tempo que estamos vivendo, do judaísmo messiânico. Existem judeus e não judeus no judaísmo messiânico, nessa fé messiânica, né? Que é a fé lá do primeiro século. E aos judeus que vivem na tradição e reconhecem Yeshua, e mesmo que não vivam nas tradições judaicas, mas que são os judeus de nascimento, eles não precisam abandonar o judaísmo deles porque creem em Yeshua. Continuarão sendo judeus como esses grandes rabinos que nós vimos aqui. Nós, a maioria de nós, somos descendentes dos Binei Anussim, dos judeus forçados daquele período da Inquisição. Hoje, há vozes dizendo que nós não somos nada, que nós não temos direito a nada. Mas, na realidade, essa é uma grande obra que o Eterno tem feito, de trazer-nos de volta à casa de Israel. E pessoas como o Rabino Zion, que dentro ainda do judaísmo tradicional encontraram Yeshua. Bom, com esses dois vídeos, eu quero deixar essa mensagem para você. Não permita que ninguém tire essa emuná, essa fé que você tem.
Porque assim como você teve um encontro com o Mashiach, o verdadeiro Messias de Israel, Yeshua de Nazaré, homens que viveram a vida toda no judaísmo tradicional também tiveram uma grande revelação, como o Rabino Zoli e o Rabino Daniel Sion. Bom, e aqui nós deixamos para você um convite muito especial. Se você deseja aprender mais, tal como esses grandes homens que conheciam tanto as tradições rabínicas, os escritos dos sábios de Israel, e tiveram um encontro com Yeshua, com o Mashiach, e mesmo assim não abandonaram o seu judaísmo, continuaram como judeus, estudando, ou seja, dentro do conhecimento que eles tinham, entendendo Yeshua como Mashiach. Nós temos a nossa Zeit Yosef Yeshiva University, a nossa Yeshiva. E aqui fica o nosso convite para você, se você quer crescer mais no conhecimento, se você quer conhecer mais profundamente as tradições judaicas, mantendo o testemunho de Yeshua. Aqui abaixo, na descrição do nosso vídeo, você tem todas as informações a respeito da nossa escola judaica, nossa escola rabínica, a ZIL, a Zeit Yosef Yeshiva University. Não perca a oportunidade, venha estudar conosco, isso vai acrescentar muito o conhecimento que você já tem. Bom, queridos, nós vamos terminando esse vídeo por aqui e não perca a segunda parte dessa série, Os Rabinos que Creram. Então, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.